Bem-vindos ao canal Mundo em Foto. Nos anos 1950, São Paulo se tornou o centro industrial e financeiro do Brasil, com um crescimento acelerado e uma grande migração para as cidades. Esse período, no entanto, também trouxe desafios sociais e urbanos, refletindo as desigualdades crescentes e a pressão sobre as infraestruturas. Nesse vídeo, vamos reviver fotos que nos contam essa história. Preparados? A Rua da Conceição, em Campinas, abriga a histórica paróquia de Nossa Senhora da Conceição, construída no século XIX, conhecida por seu estilo neoclássico e vitrais coloridos. Nessa época, a cidade tinha aproximadamente 70 mil habitantes e era um centro de produção cafeeira e industrial. A Rua da Conceição era um importante eixo comercial, abrigando diversos estabelecimentos que contribuíam para o desenvolvimento econômico da região. Localizado no Parque Dom Pedro II, o Palácio das Indústrias, antiga sede da Assembleia Legislativa de São Paulo, destaca-se pela arquitetura eclética e monumental. Originalmente projetado para exposições industriais, tornou-se sede do governo estadual e depois abrigou o Museu Catavento. Na época, São Paulo crescia rapidamente, com cerca de 2,7 milhões de habitantes, e consolidava-se como centro econômico do país. A cidade de Itu, em 1955, mantinha seu charme colonial com casarões históricos, praças arborizadas e igrejas barrocas, refletindo sua importância desde o ciclo do café. Com cerca de 35 mil habitantes, Itu preservava marcos como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária. Conhecida por seus objetos grandes, a cidade já atraía visitantes interessados na cultura e história paulista. A Estrada de Ferro Santos-Jundiaí era uma das principais vias de transporte no estado de São Paulo, essencial para o escoamento de café e cargas do interior ao Porto de Santos. Inaugurada em 1867, com cerca de 139 quilômetros de extensão, a ferrovia cruzava importantes cidades e teve papel central na expansão industrial do estado. Vista Aérea de Santos, que destacava-se como um dos maiores polos portuários da América Latina, com seu porto movimentando as exportações brasileiras, especialmente de café. A cidade, com cerca de 250 mil habitantes, equilibrava áreas residenciais, comerciais e industriais, enquanto a orla e seus jardins atraíam moradores e turistas. Em 1956, o aeroporto de Congonhas já era um importante centro de aviação, operando voos domésticos. Sua infraestrutura apresentava uma pista de aproximadamente 1.600 metros, com capacidade para receber aeronaves de médio porte e um terminal que estava em expansão, acompanhando o crescimento da aviação comercial no Brasil. O frigorífico Maia, em Araçatuba, em 1957, tinha capacidade para abater até 1.000 cabeças de gado por dia. Com uma produção mensal de aproximadamente 10 mil toneladas de carne, tornou-se um dos maiores do Brasil no setor de carne bovina. A empresa também exportava para mercados da Europa e América Latina, gerando mais de 1.200 empregos diretos. Na imagem, a cidade de Barretos, que vivia um período de crescimento urbano e econômico impulsionado pela agricultura e pelo comércio. Com aproximadamente 40 mil habitantes, Barretos destacava-se como polo regional no setor agropecuário. A Praça Francisco Barreto, onde a fotografia foi tirada, se tornava um centro de convivência, atraindo moradores e visitantes para atividades culturais e sociais. Vista Aérea de Bauru, que consolidava-se como um importante polo ferroviário e agrícola no interior paulista. A cidade era um entroncamento ferroviário estratégico, conectando a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil a outras vias, e o setor agrícola, liderado pela produção de café e algodão, impulsionava sua economia, enquanto o comércio e a urbanização avançavam rapidamente. Em 1957, Botucatu era um importante centro econômico e histórico do interior paulista, com raízes no século XIX e crescimento impulsionado pelas ferrovias que ligavam a cidade a grandes rotas comerciais.
fundada como ponto estratégico, prosperou com o cultivo do café e a chegada de imigrantes e tornou-se um polo regional que valorizava tradições culturais como a Festa de Santana, sua padroeira. A fábrica de aviões em Botucatu, operada pela Companhia Aeronáutica Paulista, destacava-se como um dos principais polos da indústria aeronáutica brasileira. Fundada na década de 1940, a CAP produziu aviões leves, como o popular Paulistinha CAP-4, com mais de 700 unidades fabricadas, amplamente utilizado na aviação civil e agrícola. Essa indústria fortaleceu o papel da cidade na produção tecnológica nacional. Uma vista da cidade de Franca, que já era um importante polo industrial, com mais de 200 fábricas de calçados, consolidando-se como a capital do calçado do Brasil e exportando produtos para mercados internacionais. O crescimento acelerado da cidade foi impulsionado pela expansão da indústria, pela presença de mão de obra especializada e pela infraestrutura ferroviária, que facilitava o escoamento da produção. O Cortume Progresso, fundado na década de 1930, se destacava pela sua produção de couro para a indústria calçadista, responsável por abastecer uma grande parte das fábricas de calçados da cidade, com um processamento de cerca de 100 mil peças de couro por mês, contribuindo diretamente para a economia local. A Rua Dom Pedro II, em Guarulhos, em 1957, era uma das principais vias da cidade, ligando o centro urbano à região industrial em expansão. Na década de 1950, Guarulhos experimentava um crescimento acelerado, impulsionado pela urbanização e pela proximidade com São Paulo, o que favoreceu o aumento do comércio e da atividade industrial, consolidando a cidade como um importante polo regional. Em 1946, a empresa de ônibus Guarulhos Limitada foi adquirida pelos irmãos José, Orlando, Nelson, Renato e Rubens Nascimento dos Santos, junto com Fioravante e Ervolino, dando início à empresa de ônibus Guarulhos S.A. Com apenas 9 ônibus, a frota cresceu rapidamente, exigindo a criação de novas linhas e uma garagem maior. Em 1957, a empresa já operava com 30 ônibus, transportando cerca de 40 mil passageiros por dia. A fábrica Memphis, em Marília, se especializava na montagem de rádios, sendo uma das principais indústrias do setor eletrônico na cidade. A fábrica produzia aparelhos que atendiam tanto o mercado local quanto regional, acompanhando o crescimento da popularidade dos meios de comunicação no Brasil e a expansão da indústria eletrônica na década de 1950. Em 1957, Marília era um importante centro de beneficiamento de café. Máquinas modernas eram usadas para processar os grãos, removendo impurezas e classificando-os conforme a qualidade. Esse processo era vital para a produção de café de alta qualidade, que atendia tanto o mercado interno quanto o externo, contribuindo para o crescimento econômico da região. Vista parcial de Mococa, que, como muitas cidades do interior paulista, vivia um período de crescimento e transformação. A economia era centrada na agricultura, especialmente no café, e a cidade começava a se industrializar, com fábricas voltadas para o beneficiamento de produtos agrícolas e bens de consumo. A Escola de Engenharia de Piracicaba, fundada na década de 1940, se consolidava como um centro de educação técnica de referência na região. Aqui, a instituição já oferecia formação de qualidade em engenharia e impulsionava a cidade como polo de desenvolvimento acadêmico e industrial, transformando a cidade em um importante centro de inovação. Na imagem, vê-se Presidente Prudente, que inicialmente destacou-se pelo algodão, mas sofreu declínio após a crise de 1929. Na década de 1950, produtos como amendoim, milho e carne frigorificada impulsionaram a economia, enquanto o comércio e o setor de serviços cresceram, acompanhados pela construção de edifícios. Está gostando do conteúdo? Então ajude o canal a crescer.
Compartilhe este vídeo, deixe seu like e comentários, e não deixe de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de mais vídeos como este. Vamos continuar? Ribeirão Preto destacava-se como um importante polo agroindustrial, impulsionado pela produção de cana-de-açúcar e desenvolvimento do comércio e serviços. A cidade vivia a expansão urbana e início da industrialização em setores ligados à agricultura. Aqui, o Museu Municipal de Ribeirão Preto destacava-se como um importante centro de preservação cultural e histórica da cidade. Fundado em 1954, o museu ocupava o edifício histórico da antiga Câmara e Cadeia, construído em 1917. Suas exposições incluíam peças arqueológicas, artefatos históricos e acervos ligados à memória do município e da região, atraindo visitantes interessados no patrimônio cultural local. Santa Bárbara do Oeste destacava-se no interior paulista pela forte influência histórica da imigração norte-americana no século XIX. Com uma população em crescimento, a economia era impulsionada pela agricultura, especialmente cana-de-açúcar e algodão. A Igreja Presbiteriana Central tornou-se um marco religioso, refletindo a presença ativa de comunidades protestantes na cidade. O descarregamento de madeira em São Paulo, vindo do Paraná e Mato Grosso, era essencial para suprir a crescente demanda da construção civil e indústrias locais. Transportada principalmente por caminhões, a madeira abastecia o mercado paulistano, apoiando o intenso processo de urbanização e expansão econômica da época. A Estação Ferroviária de Campinas, São Paulo, inaugurada em 1872, foi um ponto estratégico na malha ferroviária do estado. Em 1958, ainda operando com grande intensidade, ela era um importante hub de transporte de passageiros e mercadorias, especialmente café, que representava cerca de 80% das exportações brasileiras na época. Aspecto da cidade de Guaratinguetá, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, onde se localizava o principal centro comercial da cidade. Com forte presença de lojas e mercados, o local era o ponto de encontro dos moradores, refletindo o crescimento urbano impulsionado pela economia agrícola, especialmente o café, que ainda dominava a região. A Estrada de Ferro Central do Brasil era parte de uma das principais linhas ferroviárias do país, com a companhia operando mais de 5.000 quilômetros de trilhos. A cidade de Guaratinguetá, com população estimada em 50.000 habitantes, era um ponto de passagem vital para o transporte de mercadorias e passageiros entre o interior paulista e o Rio de Janeiro. Fotografia da extração de varvito, uma rocha sedimentar abundante na cidade de Itu. O varvito era utilizado principalmente na construção de calçamento e pavimentação de ruas, devido à sua durabilidade e facilidade de corte. O processo de extração na época era simples e dependia de ferramentas artesanais como o piãe, um tipo de martelo ou picareta usado para fragmentar a rocha. A imagem mostra a esquina da Praça Raul Chaves com a Rua Conde Frontin, em Jacareí, destacando a Igreja da Santíssima Trindade. Construída no início do século XX, a igreja é um símbolo histórico da cidade que, na década de 1950, passava por um processo de modernização, refletido na expansão urbana da região. A fábrica de biscoitos Jacareí Limitada, fundada em 1899, se destacou pela produção de biscoitos artesanais conhecidos como biscoitos. Em 1958, a empresa já era bem estabelecida, com uma produção mensal de 35 toneladas e cerca de 100 funcionários. Seu sucesso foi impulsionado pela qualidade e pela popularidade dos produtos, que se tornaram icônicos em São Paulo. A Rua Doutor Rodrigues Alves, em Lorena, era a principal via comercial da cidade, concentrando lojas e estabelecimentos voltados ao comércio local. Com grande movimento de compradores e comerciantes, a rua era o centro econômico de Lorena, refletindo o crescimento urbano da cidade, impulsionado pelo comércio e pela proximidade com a ferrovia e o Rio Paraíba do Sul. Aqui, vemos a Praça Firmino Santana, no centro de Mogi das Cruzes, que era um importante ponto comercial e de transporte.
com a empresa de auto-ônibus, conectando a cidade à região metropolitana de São Paulo. A cidade, com cerca de 120 mil habitantes na época, começava a se consolidar como um centro comercial regional, com destaque para a agricultura local. Nessa imagem, vemos um caminhão carregado de carvão em Piedade, cidade conhecida por sua agricultura, especialmente de hortaliças e frutas. Embora a cidade não fosse um grande centro produtor de carvão mineral, o transporte de carvão era uma atividade econômica importante na época, principalmente para abastecer as indústrias e usinas da região. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade é um dos principais marcos históricos da cidade de Piedade, localizada no Vale do Rio Piraporinha, com forte tradição agrícola, especialmente no cultivo de hortaliças e frutas. Erguida no século XIX em estilo barroco colonial, é um centro espiritual fundamental para a comunidade e um ponto de peregrinação religiosa, especialmente durante as festas litúrgicas. Em 1958, Pindamonhangaba era um importante polo agrícola, com destaque na produção de leite. A cidade contava com a cooperativa de laticínios, formada na década de 1930, que facilitava o transporte e processamento do leite por meio de carretas e caminhões. Esse sistema logístico ajudava no desenvolvimento econômico e na organização da produção local. A vista parcial de Pindamonhangaba revela uma cidade em desenvolvimento, com sua economia ainda centrada na agricultura, mas que estava em plena transformação, com um crescimento no setor comercial e na infraestrutura, impulsionado pela expansão das estradas e pelo surgimento de cooperativas que organizaram a produção agrícola local. Aqui, a cidade de Salto vivia um período de desenvolvimento, com a fábrica Brasital de tecidos como símbolo de sua transformação econômica. Localizada à margem esquerda do rio Tietê, a Brasital, fundada no início do século XX, produzia tecidos de alta qualidade e fomentava uma comunidade industrial, sendo um dos maiores empregadores locais. A fábrica operou até 1981, quando foi adquirida pelo Grupo Santista, permanecendo ativa até 1995. A vista da cidade de Santos destaca seu centro urbano em expansão e parte da orla da praia, que já atraía turistas e moradores pela beleza e infraestrutura. O porto, um dos mais movimentados do país, impulsionava a economia local, enquanto o crescimento da cidade refletia a modernização urbana e a importância de Santos como polo comercial e turístico no litoral paulista. A fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo foi um marco na industrialização brasileira, sendo a primeira unidade da montadora fora da Alemanha. Estabelecida para produzir caminhões, ônibus e, mais tarde, automóveis, a planta desempenhou um papel fundamental no crescimento do setor automotivo no país, gerando milhares de empregos e impulsionando a economia local. A Cerâmica Weiss, localizada em São José dos Campos, foi um marco importante no setor de louças e porcelanas brasileiras. A fábrica produzia peças de alta qualidade, tornando-se um nome de peso no Brasil, com produtos de grande apelo tanto no mercado interno quanto para exportação, influenciando também o mercado de colecionadores. A Rua 15 de Novembro, em São José dos Campos, com o asfaltamento, representou um avanço na infraestrutura da cidade, facilitando o acesso ao centro urbano. Esse progresso ajudou a cidade a se consolidar como um polo de desenvolvimento econômico, impulsionado pela indústria e pelo comércio crescente. São Paulo viveu um boom econômico e urbanístico. A indústria, com destaque para o setor automobilístico, cresceu exponencialmente, enquanto o comércio e a infraestrutura se expandiram, com a construção de novas avenidas e arranha-céus. A cidade se verticalizou, transformando sua paisagem e consolidando-se como o principal centro econômico do Brasil. Gostou? Então vem conversar com a gente nos comentários. Nossa comunidade é feita por pessoas como você, que trocam ideias e ajudam a melhorar a experiência do vídeo. E não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar para que mais pessoas possam participar. Até já!